Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a utilizarem a nova versão da nossa planilha de projetos elétricos. A gente tem três versões, a versão Premium, que é a mais completa, que tem todas as seções aqui, a versão Plus, que tem todas as seções até aqui, e a versão básica, que tem essas seções aqui. Ok? Então vem comigo, vamos começar aqui nosso projeto elétrico. Aqui eu vou fazer um exemplo de um projeto elétrico residencial, e a gente vai inserindo aqui recinto por recinto, ok? Vamos começar aqui pela suíte, tipo dormitório. Aqui eu vou inserir as dimensões de área e perímetro. Então aqui já é calculado conforme a NBR 5410. A gente tem 3 TUGs, uma potência total de 300. Então a gente tem 3 de 100, totalizando 300. E aqui a potência total de iluminação. Nesse recinto a gente vai inserir também uma TUI, um ar-condicionado. Potência unitária de 2000. Vamos para o próximo dormitório. Eu vou chamar de quarto 2. Dimensões. Próximo dormitório, quarto 1. Ok, já definimos os dormitórios, agora eu vou definir a sala. Tipo sala. Dimensões. Área e perímetro. Aqui eu também vou colocar um ar-condicionado com a mesma potência. Vamos para o próximo recinto. Cozinha. Tipo cozinha. Olha só que rápido que é o dimensionamento, pessoal. Dimensões. Aqui eu vou definir duas TUIs. Um forno elétrico. Vamos colocar aqui a potência de 3000. Então agora a gente vem inserir TUI. E uma torneira elétrica. 5.500 volt-ampere. Vamos para o próximo recinto. Lavanderia. Tipo lavanderia. Dimensões. Aqui eu não vou colocar nenhuma TUI. Próximo recinto. Agora eu vou definir os banheiros. Banheiro social. Tipo banheiro. Aqui a gente vai colocar um chuveiro elétrico. Vou colocar uma potência aqui de 7000. E agora o nosso banheiro da suíte. Também tipo banheiro. A mesma área e perímetro. Também vamos colocar um chuveiro elétrico aqui. Mesma potência. Olha só que rápido e prático. A gente já definiu todas as cargas aqui do nosso projeto elétrico. Ok? Aqui a gente tem algumas informações, algumas potências de equipamentos domésticos básicos aqui para referência, caso necessário. E aqui alguns fluxogramas da NBR 5410 para dimensionamento de TUG e iluminação. Ok? Então aqui está definidas as nossas cargas. Agora a gente vai dimensionar os nossos circuitos e agrupar as cargas que a gente definiu anteriormente. Ok? Então aqui a gente pode fazer o circuito monofásico, bifásico ou trifásico. Vamos fazer aqui um circuito trifásico. E a planilha faz o balanceamento de potência automaticamente para você. Então vamos começar aqui. Eu vou definir os circuitos de TUI primeiramente. Então aqui ele vai puxar a potência de TUI que a gente definiu na aba cargas do recinto que a gente escolher aqui. Então vou colocar aqui a tensão 220. Vamos começar pela suíte. Então aqui ele vai puxar o ar-condicionado da suíte e a gente vai definir a quantidade de fase. Então eu vou fazer aqui no meu projeto um circuito bifásico. Então ele já vai fazendo o balanceamento da potência entre as fases aqui, ok? Próximo circuito, outro circuito de TUI, também de 220. Agora eu vou colocar a sala, também duas fases, né? Então aqui é o ar-condicionado também que a gente definiu na sala. Então aqui ele já vai fazendo o balanceamento
aonde tem menos carga. Então a gente fez aqui primeiro no R, depois no S, que estava mais com menos carga, ok? Então aqui a gente já vai vendo como é que está esse balanceamento, né? Então quanto mais carga a gente vai colocando, mais ele vai tendendo para ótimo. Vamos para o próximo circuito, mais um circuito de TUI, 220. Agora eu vou colocar aqui a cozinha. Na cozinha a gente definiu duas TUIs, então aqui ele vai puxar a potência total. Então nesse caso a gente pode mudar essa potência aqui manualmente. Então vamos colocar aqui primeiro a torneira elétrica, que era um 5500. A gente vai definir o número de fases, vou colocar 2. Ele vai jogar nas fases que estão menos carregadas, no caso o ST. E agora a gente vai definir a outra TUI que está na cozinha. De 3000, que é o forno elétrico. Também vou colocar aqui duas fases. E a planilha vai fazendo o balanceamento. Vamos definir agora os chuveiros nos banheiros, também 220. Então vou começar aqui com o banheiro social. Duas fases. Próximo circuito, também de TUI, 220. Banheiro da suíte, duas fases. Olha só que legal o balanceamento. Ok, então a gente já definiu todas as nossas TUIs. Agora a gente vai dimensionar as nossas TUGs. Então vou colocar aqui a tensão de 127 e eu vou agrupar todas as cargas que não, de recintos que não têm presença de água. Então vou colocar a suíte, uma fase, e aqui ele vai somatizando todos os recintos que eu vou colocando aqui. Então agora eu vou inserir recinto, não o circuito, mas eu vou agrupar mais recintos nesse circuito aqui de TUG. Vou colocar todos os dormitórios juntos. Então aqui ele vai somando e jogando para a fase menos carregada. Mais um recinto, vou colocar o quarto 1, mais um recinto, sala. Ok? Então a gente definiu aqui o nosso circuito de TUG de recinto sem presença de água. Vamos agora para o próximo circuito de TUG, 127 também. Eu vou colocar aqui um circuito só para a cozinha, para as tomadas de uso geral da cozinha. Uma fase também. E o balanceamento de potência aqui já está ótimo, né? Olha só que bacana. Próximo circuito de TUG, lavanderia. Agora eu vou fazer um circuito de TUG para os banheiros. Eu vou agrupar aqui os dois banheiros no mesmo circuito. E está dimensionado, todas as nossas TUGs estão agrupadas agora em circuitos. Falta apenas o circuito de iluminação. Então aqui a gente vai colocar um circuito para todos os recintos. Uma fase. Super rápido e prático. Pronto. Está definido todos os nossos circuitos do nosso projeto elétrico. Ok? Balanceamento aqui, super bacana, 97%, né? Balanceamento ótimo, super bem balanceado. Agora, pessoal, a gente vai definir ou dimensionar os condutores desses circuitos que a gente acabou de mencionar aqui. Certo? Então a gente tem 3 critérios para dimensionamento. A gente vai começar pelo critério da capacidade de condução de corrente. Então aqui a tabela, ou a planilha já faz alguns cálculos, né, o cálculo de corrente de cada circuito. Aqui a gente deve inserir o número de circuitos agrupados. Então esses dados aqui a gente tem que tirar do desenho unifilar do teu projeto elétrico. Tá? Então eu vou considerar aqui que esses 3 circuitos estão agrupados no mesmo eletroduto, os 3 primeiros circuitos.
Os dois próximos circuitos também estão agrupados no mesmo eletroduto. E o resto é TUI. Eu vou considerar que eles estão isolados num eletroduto exclusivo para esses circuitos, ok? Então aqui a gente já tem o fator de temperatura, o fator de agrupamento calculado e a corrente corrigida, certo? Aqui a gente vai definir também o número de condutores, né, o número de condutores carregados em cada circuito. Como a gente só tem circuito monofásico e bifásico, então vai ser tudo 2 aqui. Se fosse algum circuito trifásico, seria 3. Então, como a gente não tem, aqui vai ser tudo 2. Então, olha só, pessoal, já temos aqui a seção do condutor calculado, segundo esse critério da capacidade de condução de corrente, né? Alguns parâmetros aqui a gente pode alterar. Material condutor aqui a gente escolheu o cobre, mas né, você pode escolher o alumínio. Temperatura ambiente ou do solo. Temperatura em graus Celsius, aqui eu defini 30, mas a gente pode escolher outros valores. E todos o valor da seção do condutor aqui é alterada automaticamente. Né? Bem bacana aqui. Isolação do condutor. PVC ou EPR. Método de referência, a gente escolheu B1, né? Pode escolher outro método também. Certo? Eu vou deixar nesses parâmetros aqui. Vamos agora pelo critério do limite de queda de tensão. Então aqui é o dimensionamento do condutor por esse critério aqui. Aqui a gente tem que inserir a distância da carga, do quadro de distribuição até a carga em cada circuito. Então, do circuito 1 ao circuito 11 aqui eu vou definir alguns valores. Né? Também esse dado é tirado do desenho unifilar do seu projeto. E aqui a gente tem a seção calculada por esse critério e a seção comercial. Okay? Então, segundo os critérios de dimensionamento de condutores, a gente vai escolher o maior valor, e adotar esse valor para o nosso circuito. Então a gente tem aqui alguns exemplos. Circuito 3, por exemplo, o maior valor foi pela seção mínima. O circuito 7, por exemplo, o maior valor foi pela capacidade de condução de corrente. Então a gente vai definir sempre o maior valor e adotar esse valor aqui para o nosso circuito. Ok? Então a gente calculou as cargas, calculou os circuitos, os condutores, agora a gente vai para a proteção. Aqui a planilha já calcula pelo critério contra sobrecargas, proteção contra sobrecargas. A planilha já calcula tudo. Então aqui você vai ter esse disjuntor com a corrente de atuação aqui. Ok? Aqui agora a gente vai dimensionar a proteção contra curtos-circuitos. Então a corrente de curto-circuito aqui depende do condutor utilizado na instalação elétrica. A gente pode definir aqui um valor padrão de 1000 para todos os circuitos, 1 kA. E a planilha vai calcular aqui para você o tempo de atuação desse disjuntor. Então o tempo de atuação desse disjuntor tem que ser menor ou igual a esse valor aqui. Ok? Aqui a gente tem o dimensionamento geral de proteção. Qual que vai ser o disjuntor ou a corrente de atuação do disjuntor para cada circuito. Certo? Então aqui está tudo calculado, tudo certinho, tudo dentro da norma. Aqui a gente tem dimensionamento de eletroduto, seção bem bacana também. Então aqui a gente escolhe a maior seção do condutor dentro da via de condução do eletroduto. Vou colocar aqui 10, por exemplo, e o número de condutores dentro desse eletroduto. Né? Então, conforme você vai colocando aqui, ele vai te dando qual o diâmetro do seu eletroduto que você deve utilizar nesse caso. Okay? Então, nesse caso aqui, com a maior seção de 10 e 3 condutores no mesmo eletroduto, seria um eletroduto de 20 milímetros ou 3/4 de polegada. Agora vamos para o dimensionamento do ramal de entrada. Então essa é uma parte bem bacana da planilha, que ela tem todas as concessionárias do Brasil, né? Copel, Celesc, Semig, CPFL, Energisa, Enel, Light e Neo Energia. Então aqui eu vou usar a Copel como exemplo. Então é tudo calculado também automaticamente, você não precisa inserir mais nada. E ela vai selecionar aqui qual a categoria que você deve utilizar
né, para a instalação do ramal de entrada do seu projeto. E nesse caso a gente está na categoria 37, e aqui você tem todos os parâmetros que você precisa para fazer a instalação do seu ramal de entrada, certo? Então esses são os dimensionamentos básicos de um projeto elétrico, e agora a gente vai para a parte mais bacana dessa planilha, a parte mais legal, que eu acho, que é o dimensionamento do quadro de distribuição multifilar e unifilar. Então a gente tem aqui o desenho de tudo que a gente dimensionou anteriormente, o disjuntor geral, conforme a concessionária. Então a gente pode escolher aqui a concessionária que a gente quiser, no caso escolher a Copel, né? A gente pode mudar aqui para CEMIG, por exemplo, e ela vai mudar aqui automaticamente qual o disjuntor para a categoria, né, que você caiu ali, dependendo da sua concessionária. Então vou manter aqui a Copel, olha só que bacana. Disjuntor geral, um disjuntor diferencial residual, DPS, e aqui todos os circuitos que a gente dimensionou anteriormente, né? Circuito de iluminação, as TUGs que a gente mencionou, e as TUIs, né? Todas bifásicas, né? Então a gente tem aqui nossos disjuntores bifásicos, certo? Olha só que legal. Vamos agora para o quadro de distribuição unifilar. Então a planilha dimensiona aqui também automaticamente o seu desenho unifilar para todo o dimensionamento que a gente fez das cargas e circuitos do nosso projeto. Bem bacana aqui também, certo? A gente também pode fazer um relatório desse projeto elétrico. Aqui eu vou fazer um relatório rapidinho para a gente ver. Vou chamar de relatório. E tudo que a gente dimensionou aqui sai num arquivo PDF. Olha só que legal. Aqui a gente tem a capa do nosso relatório, todas as cargas que a gente mencionou, os circuitos, o agrupamento de cargas que a gente fez aqui nos circuitos, o balanceamento, o dimensionamento de condutores, o dimensionamento de proteção, e aqui o quadro de distribuição, desenho multifilar e unifilar, com todo o nosso dimensionamento aqui, olha só que legal. Quadro de distribuição unifilar, e esse é o nosso relatório. Aqui a gente também tem uma aba para orçamento, que você pode colocar aqui a descrição de lista de materiais e lista de serviços. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço.